Então vamos lá, né? Começar o nosso planejamento pessoal energético. Eu estava explicando aqui para as pessoas que estão chegando que a gente vai fazer essa série de 7 lives, planejamento pessoal energético. São as 7 capacidades para ativar a energia. Porque energia está intrinsecamente relacionada com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, que geram as nossas emoções e que vão desencadear um monte de coisa. Então, está tudo relacionado, né? Então, para quem não sabe aqui, acho que todo mundo que está entrando, pelo que eu vi, já são nossos amigos e nossos clientes, mas eu e o Daniel somos fundadores da Ajuda, do Centro de Instrução em Ciência e Tecnologia Ajuda Desenvolvimento de Pessoas. E eu trabalho com a bioquímica das emoções, trazendo essa ciência da comunicação energética. E o Daniel se apresenta um pouquinho e já vai falando, Dani, o que é dimensionamento, porque hoje a nossa primeira live a gente começa com dimensionamento. Legal. Boa noite para quem está nos assistindo. E o dimensionamento, né, antes de mais nada, é trazer as nossas experiências, trazer nosso conhecimento, é estruturar nossa forma de pensar, nossa forma de agir, a partir das nossas experiências, para começar um processo de estruturação de um novo momento. Então, a intenção, como a Júlia falou, é de trazer essa simbiose que existe entre a energia e o mentoring, né? A mentoria, toda essa parte de atendimento que eu faço dentro da minha empresa, com os clientes, com outras empresas, trazer essa experiência, somando com todo esse conhecimento da bioquímica das emoções da Júlia e transformar isso num material rico para que vocês possam usufruir um pouquinho do nosso trabalho. Então, a gente inicia, né, falando um pouquinho desse dimensionamento e falando que todo mundo quer melhorar na vida, todo mundo quer ser feliz, esse é o intuito, né? Todo mundo quer ser feliz, quer estar bem, quer estar com harmonia, quer ter autonomia, né? Que eu acho que essa palavra é fundamental. Então, essa autonomia que as pessoas buscam depende, muitas vezes, de mudar as posturas, de mudar a forma de pensar e de agir. E por que a gente está falando isso? Porque é interessante que quando a gente muda a forma de pensar, nossa energia e nossa bioquímica muda também. E passa a somatizar coisas boas no nosso corpo, equilíbrio. Acho que a Júlia vai falar hoje sobre um pouquinho das glândulas responsáveis, né, Júlia, pelo estresse. Então, como é que funciona um pouco isso? Como é que funciona essa energia? E eu vou alimentando isso também com a visão da mentoria. Isso. Pode seguir, Júlia. Então, como é que você acha com essa questão da energia? Vamos lá. Eu convido a todos para assistirem, talvez até com alguma coisa para anotar. Porque como é uma série, nós vamos começar do começo, né, sendo redundante aqui, mas a gente está começando pela energia do dimensionamento. E para mim, eu fiquei pensando como explicar isso. Dimensionar é dar um tamanho, né? Então eu penso assim, que tamanho, que dimensão que eu dou para mim? Essa primeira etapa da energia do dimensionamento diz respeito a cuidar de si. Eu cuidando de mim, diz respeito ao meu corpo físico. E aqui entra essa questão muito importante. Quando a gente trabalha com essa visão energética, nós temos que entender que há um fluxo de energia que anima o nosso corpo físico. Ele é sustentado por um corpo de energia. Inclusive, esse corpo de energia surge antes do nosso corpo físico. Se chama corpo etérico. Esse corpo etérico é um corpo de luz, de energia, que dá uma sustentação antes das células se formarem, porque é ele que dirige onde que as células vão nascer. O Dr. John Pierre-Harcus, ele teve uma experiência muito interessante observando esse campo etérico de energia em uma semente
que estava, né, brotou lá o caulezinho, e antes de nascer a folha, esse campo da folha, ele já existia. É uma matriz energética com a qual nós solidificamos esse nosso corpo físico, onde o corpo físico vai tomar a forma. E essa primeira etapa de dimensionamento, ela está relacionada a esse corpo etérico, que é o corpo que dá forma ao corpo físico. Está relacionado ao nosso chakra básico. E aí eu vou ter que explicar mais um pouquinho aqui, né, o que é isso. São os vórtices de energia que nós temos no nosso corpo. Daí eu trago aqui uma imagenzinha para ficar ilustradinho melhor, ó, né? Esses vórtices de energia que nós temos no nosso corpo. E nós vamos trabalhar com esse aqui, primeiro aqui de baixo, que é o que leva o fluxo energético ao longo da nossa coluna, é o que conduz todo esse fluxo de energia para o nosso corpo. E esse chakra energético, esse vórtice que puxa que nem um ciclone, que chupa assim a energia do ambiente e faz essa energia circular no nosso corpo, ele está diretamente relacionado a alguns órgãos do nosso corpo e a glândula suprarrenal. E essa glândula, ela produz a adrenalina, que nós conhecemos muito bem como hormônio da luta ou fuga, do estresse. Então, como você colocou, né, Dani, um comportamento, um estresse, uma situação na minha vida, um problema na minha vida, vai desencadear muitas vezes esse estresse, essa glândula vai produzir muito, extremamente, esse chakra está em desalinhamento e, consequentemente, eu vou ter esses sintomas no meu corpo também. Se eu mudo a energia, eu posso mudar o meu comportamento, mas como nós estamos falando da nossa vida cotidiana, olhar para o comportamento que, consequentemente, vai fazer com que a minha energia passe a fluir de uma forma mais harmônica e eu não produza mais esse excesso ou essa hipoatividade, muitas vezes, quando esse canal está muito fechado. Então, vamos ao comportamento, né? Vamos ali o que você traz sobre... Eu dei essa introdução energética, ainda tem bastante coisa para falar aqui, mas para que você possa trazer essa parte comportamental de como que a gente pode modificar pelos nossos comportamentos, buscando uma harmonia, um propósito claro, positivo, uma responsabilidade da nossa vida, para que a gente possa trazer essa harmonia para o nosso corpo. Certo, vou trazer um dado interessante aqui. Nós temos, em média, 50 mil pensamentos por dia. 40% são preocupações que jamais vão acontecer na nossa vida. 30% se relacionam com coisas que já aconteceram. 12% refere-se a questões de saúde, 10% sobre assuntos insignificantes e 8% só que tem fundamento. Então, se nós temos, em média, 50 mil pensamentos por dia e a maior parte é lixo, imagina o que nós estamos jogando por meio dos nossos pensamentos dentro do nosso corpo. E o que isso reflete na nossa vida. Né? Então, a glândula suprarrenal tem um dado também interessante, que um pensamento de estresse, um pensamento negativo, ele tem a capacidade de minar nosso sistema imunológico por até 6 horas. Olha que interessante isso. Então, a partir disso que eu estou falando, né, esse dimensionamento é entender assim, como a gente está lidando com a nossa vida hoje, no trabalho, em casa, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, o quanto de negatividade nós estamos trazendo para a nossa vida desnecessariamente e o efeito que isso gera na nossa energia e, posteriormente, na nossa vida, né, de uma maneira geral. Eu, muito tempo, trabalhei em empresas, né, e tinha sempre o estresse, trabalhei muito tempo em televisão,
e a pressão é muito grande, né? Então, eu senti e vi ao meu redor as pessoas nessa carga de estresse, às vezes desnecessária, por uma gestão que não era muito boa, ou por uma forma de pensar que não era interessante, né? Que as pessoas tinham uma postura que não era muito interessante. E eu vivia vendo essas pessoas entrarem em licença médica, né? Eu vivia vendo essas pessoas entrarem em depressão, que é um outro mal terrível que existe hoje, né? No Brasil, no mundo. Então, Júlia, me fala um pouquinho mais como que a gente pode trabalhar essa energia, né, para que a gente consiga também fazer essa transformação na nossa vida. Sim, boa noite. Quem está entrando aqui, Cleonice mandou boa noite a todos. Eu vou vendo os nomes aqui, mas não dá para interromper para falar boa noite para cada um. Sejam todos bem-vindos aqui. Vamos falar aqui, Dani, a questão do medo que você colocou, porque essa energia do dimensionamento, quando a gente vai pensar em se dimensionar, em dar um tamanho para nós, ver a nossa posição aqui no mundo, entra muito essa questão do medo. Então, pense o seguinte, qual é a quantidade? Vamos dimensionar o medo, né? Pense no seu medo e veja qual é a quantidade do teu medo. Tenta, né, dar uma quantidade para o medo. A quantidade do teu medo é igual à quantidade do teu apego. E vamos dar uma dimensão agora de distância, né? Não mais de volume, mas de distância. Esse teu medo, ele te distancia da tua verdade. Te deixa, quanto maior ele é, né, mais distante da tua verdade original você está. Então, o aspecto psicológico dessa energia do chakra básico, que eu mostrei ali, que é o nosso chakra raiz, esse aspecto psicológico é o aspecto do medo de perder, é do apego, aquela velha questão do apego e da aversão, ou eu quero muito, ou eu rejeito demais. E ambas as coisas são extremas. Então, essas vibrações de apego e aversão é uma estreiteza de ponto de vista, porque, então, obviamente que se eu tenho uma estreiteza de ponto de vista, eu vou ficar muito apegado. Às vezes, vai ser aquelas causas de avareza, de cólera, de raiva. Também eu posso ficar nessa aversão e também eu vou ter a raiva nesse caso. Quando a pessoa sente que ela tem aquelas coraçãozadas, sabe? Daqui a pouco dá aquela taquicardia, bate o coração durante o dia. Esses são aqueles picos do estresse, da ansiedade, que vão demonstrar que você precisa alinhar essa energia do dimensionamento que nós estamos trabalhando hoje. Então, para quem tem medos, está percebendo os seus medos, grandes medos, que te deixam muito distante, tá? Com esses sintomas de coração usada, né? De coração batendo, de estresse. Essa energia do dimensionamento é energia para ser olhada, para equilibrar, que nós vamos trazer agora o como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai voltar para essa conexão, por exemplo, com a Terra, com as nossas capacidades de decidir pelo nosso autocuidado. Porque aqui a gente trabalha as necessidades do corpo físico. Esse chakra básico, ele é o corpo físico, ele é a ligação com a terra, ele é o teu aterramento, é o teu estar aqui, é o teu estado de uma presença de corpo. Mas se eu estou desalinhada total, se esse chakra também, essa energia não está fazendo um fluxo legal, eu vou dimensionar meu problema de uma forma muito grande, a minha mente de uma forma muito estreita, o fluxo não vai funcionar corretamente, eu vou liberar adrenalina demais em momentos que não precisava, eu vou ter sintomas, então tem outros sintomas físicos também, que quem está aqui pode observar se é para você.
como olhar esse dimensionamento, essa energia do dimensionamento, como, por exemplo, como ele é o chakra básico, que eu mostrei na imagem, vou mostrar para quem está chegando, esse bem aqui de baixo, ele vai trabalhar todos os aspectos da nossa vontade de viver. Então, quem está sem vontade de viver, quem está com algum problema físico, em região anal, bem no cólon, vai pegar toda essa parte, porque esse chakra, como ele está bem aqui, ele é a base, nossa ligação com a Terra. Então, por exemplo, questões como hemorroidas, fissuras anais, demonstram essa dificuldade em soltar esses aspectos mentais que são muito estreitos e que dão medo. É o apego àquela mentalidade. Tá? Então, veja isso, são algumas coisas que mostram para o teu planejamento pessoal energético, para quem está assistindo, que essa energia do dimensionamento é uma energia necessária, todas têm que ser vistas, obviamente, mas que de repente essa é necessária. E antes de você falar, Dani, já vou pedir quem está aqui, mandar o aviãozinho, compartilha essa live para as pessoas que você lembra que estão num momento com muito medo, com muito estresse, que tem um medo de um tamanho, de uma dimensão muito grande. Chama elas também para assistir, que a gente vai continuar aqui trazendo bastante informação sobre essa energia do dimensionamento. Vai, Dani, fala. Já vi que você queria falar em algum momento ali. Tudo gira em torno da nossa coerência de vida, né? O quanto nós estamos sendo coerentes com aquilo que a gente acredita. Então a gente se condiciona muitas vezes, as pessoas se condicionam a ter uma felicidade dependente, né? Dependente de algo, de um salário, dependente de um amor, dependente de uma situação. E isso a gente chama como felicidade condicionada. Então, um dos problemas é viver nessa dependência, né? Então a gente tem que trabalhar a nossa coerência de vida para trazer a resposta interna do que é equilíbrio, do que é ser feliz, de atender as nossas vontades internas sem depender de um chefe, de um familiar, de um salário. Então, essa mudança é o primeiro passo para a gente começar a dimensionar, porque a gente pode cair dentro dessa felicidade condicionada no consumismo, por exemplo. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, eu não tenho estímulos suficientes. Eu vou no shopping, compro um monte de coisa. Na verdade, eu não vou nem usar, mas só para suprir essa questão, né, que vai liberar o hormônio da felicidade. Eu vou ficar feliz naquele momento, mas não vai me trazer completude, não vou me sentir completo, porque o que falta trabalhar é aquilo que eu tenho internamente. Então, essa coerência de vida, ela é importantíssima, essa reflexão, para a gente começar a mudar as nossas posturas, né? Por exemplo, como eu trago muito dessa experiência do mundo corporativo, então a gente fala assim, né, no trabalho, como que a gente é condicionado, né, a acreditar que a gente é feliz no trabalho, por exemplo. Vamos pegar, né? Que a gente ganhe bem. Está errado? Não está errado. A gente tem que ganhar bem pelo que a gente faz. Mas isso é só um ponto. A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz também. Então a gente tem que, além de ganhar bem, a gente tem que estudar, se aperfeiçoar, fazer uma boa universidade, cursos e trabalhar para que a gente seja bom. Mas é só isso? Não. Existe um terceiro ponto, que é o que a gente ama fazer. Será que a gente ama aquilo que a gente faz? E aí entra o principal ponto, que a maior parte das pessoas esquecem dentro desse dimensionamento, que é o que o mundo precisa que você faça, que é o quarto ponto. Então, o que o mundo quer que você, com os seus talentos, aplique para que o universo, né, que você vive, o grupo, a sociedade, seja melhor. Então, essa resposta, né, ela nos traz o quê? O equilíbrio desses quatro eixos. E o equilíbrio desses quatro eixos é que vai trazer realmente esse sentido naquilo que a gente faz.
Se eu estou num trabalho dependendo de um salário para ser feliz, e eu vou engolir um monte de sapo, e vou engolir um monte de coisa negativa, vou fazer aquilo que eu não gosto, e eu vivo uma vida inteira até me aposentar nisso, você pode ter certeza que o dinheiro que você juntou vai ser gasto para a tua saúde, né? Depois para tratamento de doenças somatizadas, como a Júlia está falando aí. Que legal, olha que legal, a Célia está colaborando aqui dizendo: comigo acontece o contrário, quando estou triste, eu não tenho vontade de consumir nada. Quando isso acontece, podemos talvez dizer que a raiz do consumo é a mesma? Entendi, Célia. Podemos dizer que a raiz do consumo é a mesma? Não sei, o Daniel pode te responder, mas eu já quero responder também. Então, eu vou cortar o Daniel aqui na frente e vou responder uma coisa que eu senti agora, né, Célia? Lendo aqui, como eu falei no começo, esse chakra básico, esse fluxo energético, é uma ligação com a Terra. Nesse teu caso, realmente você está, é bem para você essa energia do dimensionamento, porque você se desliga, não está no estado de presença, se desliga com a Terra, você entristece, então você não tem vontade, vamos dizer assim, vontade de vida. E ali, quando o Daniel coloca no final essas condições de fazer o que eu amo, de estar no mundo, eu preciso estar nesse estado de presença, assim, encaixada, né? Presente no aqui e agora, para realizar isso. Ou quando eu realizo isso me ajuda a estar no presente. Então, é uma via de mão dupla, esse estado energético com esse estado físico e de alegria. Aí, quando você está no estado da tristeza, você não está produzindo alguns hormônios do bem-estar, porque não existe hormônio da tristeza, tá? Existe o não fazer, não ter um fluxo correto de hormônios que te deixam no bem-estar. Então, certamente, por você não estar fazendo a liberação ou a recaptação, enfim, a produção correta desses hormônios do bem-estar, certamente tem algo energético envolvido, tem um bloqueio. Que bloqueio é isso? O que te entristeceu? Aí nós podemos olhar para o que te bloqueou, que pode ser o medo, pode ser o problema em todo caso, e que te causou isso, e aí vem o ponto que é esse estado da negação, que é esse primeiro estado, a energia do dimensionamento, ela vai trazer para quem está olhando aqui, pensando em si, planejando essas suas capacidades, olhando para si, vai pensar assim: quando que eu nego as coisas? Quando que eu não quero ver? Então, às vezes, a pessoa começa a ver aqui a live, até sai, vamos dizer assim, porque eu não quero olhar para isso. Não, isso não é para mim, não é o meu caso é outro. Então, quando começa a pensar que não é o caso, porque a energia da negação, tá? Tem a ver aqui com esse ponto também. E aí, Dani, quer contribuir para a Célia e quer continuar? Que depois eu pego aqui no gancho outras coisas. Pegando esse gancho seu, Júlia, eu vou responder para a Célia o seguinte, tá? Olhar para a qualidade dos estímulos que estão sendo dados nesse momento. Se esses estímulos são adequados, te completam, se são suficientes ou se são insuficientes. Por quê? Porque esse estado, né, de oposto do consumismo, ele entra na insatisfação também. Então, você divide em duas partes. Você pode entrar nesse consumismo, que é a insatisfação, substituição, como eu citei o exemplo do consumismo, eu vou lá no shopping, eu vou lá comprar um monte de coisa, eu vou substituir um momento que não está legal na minha vida por algum motivo material, por exemplo, né, que pode ser também, em casos extremos, bebida, droga, qualquer coisa, uma viagem exagerada, né, um gasto exagerado, eu vou substituir por pequenos momentos de prazer
Então, eu entro na insatisfação, substituição. Mas, nesse caso, você entra na insatisfação, frustração, que você pode entrar num processo de desistência, desmotivação, né? E você entra numa outra vertente, que é, às vezes, ficar no teu canto, quieta, né? Sem vontade. Então, tudo isso é insatisfação. Então, a recomendação é que olhe definitivamente para esses estímulos que vão gerar, né, desde que eles tenham uma qualidade, uma necessidade, vão criar uma energia para que você execute alguma coisa na tua vida que te satisfaça. Então, quando você se sente mais completa, com coerência de vida, qualquer ação que você faça vai trazer um resultado positivo que vai te motivar a fazer novas coisas na vida. Tá? E aí você vai aos poucos trabalhando essa questão física, emocional, mental, para que você consiga sair disso. É bem legal você falar das necessidades também, porque tem tudo a ver com essa parte energética, do chakra básico, do nosso corpo etérico, porque veja, aqui nós estamos falando em necessidades de vida. Esse chakra, inclusive, ele está relacionado a essas necessidades de viver mesmo, aspectos bem primários, sabe? De vida ou morte, de comer, de tomar água, de alimentação. Então, é uma capacidade que, por exemplo, o sentido relacionado aqui, energeticamente, é o tato. Então, pense uma criança, né? Aqueles primeiros 7 anos da criança, ela está amadurecendo esse chakra, ela está se ancorando na terra, ela está dimensionando as suas capacidades de comer, de tomar água, de eliminação, né? Que são as excreções. Então, ela está aprendendo a se controlar nisso e está aprendendo a se dimensionar dessa forma. Então, tem tudo a ver com essas necessidades que você comentou, Dani. É bem interessante porque quando há daí um desequilíbrio dessas necessidades, vamos olhar para a parte energética, vamos trabalhar esse chakra básico, a cor, o que é necessário, né? Eu já vou trazer a cura aqui, né? A restauração, o que a gente pode fazer para ampliar esse fluxo e aí ajudar no nosso comportamental. E o Daniel traz o comportamental que ajuda nesse fluxo, né? Então a gente vai fazendo essa junção aqui. Deixa só, a Célia respondeu aqui, né? Ela falou, obrigado, é bem isso. Busco algumas coisas para melhorar o meu estado emocional, mas isso demanda muito esforço. Célia, não demanda muito esforço. Se você olhar internamente e começar a perceber aquilo que você tem como essência, que te traz para um novo momento, respeitando as tuas necessidades, né? Então você começa a trabalhar assim a tua repostura de uma maneira simples. Você vai respeitar aquilo que você tem como vontade, que te faça bem. Olhar para isso internamente, né? Se dar um tempo, às vezes fazer uma meditação, se entender, entrar no estado de presence, né? Entrar no estado de presença para entender a tua necessidade, tá? Então, eu acho que você precisa entender um pouquinho de o que o corpo, o que você, né, tua mente, teu corpo está pedindo para que você entre nesse estado de coerência, porque as coisas começam a ficar mais fácil e naturais, né? A gente às vezes coloca, e a gente vai falar um pouquinho de crenças limitantes, muitos obstáculos na nossa frente. Às vezes não precisa passar por determinadas situações e a gente coloca esses obstáculos desnecessariamente. Até essa questão do medo, né? Como que a gente lida com o medo nesse ponto de vista da mentoria? O medo, ele não é um adversário que você tem que enfrentar ele. O medo é um aliado seu. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você, a Júlia, todo mundo tem medo. É um estado do ser humano. Só que você, a hora que entende que o medo é um termômetro que te auxilia a não tomar decisões precipitadas, né? Que você vai perceber se eu estou exagerando na dose e eu estou cometendo alguma coisa além daquilo que eu posso, o teu termômetro do medo vai estar te ajudando. Agora, se quiser enfrentar o medo cara a cara, que é uma das coisas que a gente ouve muito, né? Enfrente o medo. A gente nunca vai ganhar, porque ele sempre vai ser um adversário e muitas vezes maior que a gente.
Então, essa é a dica. Interessante, porque ali vem essa posição que você falou da luta, lutar contra. Tudo que a gente luta, mais nós fortalecemos. Então, nós devemos olhar para o medo ou o problema e perguntar para ele: o que você quer me mostrar? E ontem, na live ainda, coloquei bem isso, na live que eu estava fazendo, sobre essas questões dos problemas nos mostrarem exatamente as respostas para a nossa unicidade. Então, o que a nossa alma quer? Ela quer se unir à fonte, né? Nós temos uma energia do espírito, que é Deus, vamos dizer, e nós somos uma manifestação dessa energia de uma forma individuada, cada um é diferente. E essa nossa individualidade, ela busca sempre a unicidade. Para a gente sentir Deus, para a gente se sentir unido, para a gente sentir a unicidade, surgem problemas, para que a nossa alma vá resolvendo e vá chegando na unicidade. Então, esses medos, esses problemas, eles são muito benéficos, porque eles são as próprias respostas. E, Dani, você falou uma coisa muito importante ali, para a Célia, desculpa, você e a Célia falaram aqui, né? Mas é que a Célia colocou a dificuldade, né? Ela falou da dificuldade, tenho dificuldade, não tenho forças. E, Célia, exatamente isso que eu falei ali no começo da live. A energia do dimensionamento, quando a gente está trabalhando o chakra básico, é a força, a vontade de viver. Se eu estou ancorada na Terra e flui bem a energia por esse chakra, ele acende que nem uma fogueira, ele alimenta o fluxo energético para o meu corpo, tá? E ali eu vou, inclusive, ser uma pessoa que recarrega os outros ao meu redor. Tem pessoas que a gente, nossa, como é bom estar com aquela pessoa, porque ela tem uma vontade, uma alegria. São essas pessoas que deixam fluir pelo chakra básico. E quando tem um bloqueio nesse chakra, uma hipoatividade nesse chakra, você não vai ter força vital. Não vai ter força para... vai achar difícil realmente. E aí vem os atendimentos de uma forma da visão energética, que nós temos que atender essas necessidades desse nosso primeiro nível, dessa energia do dimensionamento, que são necessidades de conforto físico. E certamente você fica desconfortável, até você falou aqui, chego a ter náuseas. Certamente você tem desconforto físico por conta dessa energia do dimensionamento aqui. E tem as próximas ainda vão dizer respeito a isso também. E aqui o corpo pede que você cuide do ambiente, da alimentação. Então, por exemplo, aqui nessa etapa do dimensionamento, eu tenho que dimensionar como eu cuido de mim, cuidados básicos. O que eu estou comendo? Que tipo de alimentação eu estou colocando no meu corpo? Tem verdura, tem fruta, está com agrotóxico ou não? A água, quantidade de água, ervas que a gente utiliza, enfim, a luz do sol nessa etapa aqui. As plantas do meu apartamento ou da minha casa, se o meu apartamento ou minha casa bate sol, se é arejado, se tem a limpeza, a higiene, né? Não está com ácaro ou mofo. Enfim, aqui eu vou ter a questão da necessidade dos odores também, aqueles odores que me trazem bem, uma essência de lavanda, utilizar essências, claro que tem toda a questão dos óleos essenciais que vão dizer respeito esse é outro assunto, né? Mas coisas que trazem bem-estar para o meu corpo, que façam sentido, que me façam ter um senso de quem eu sou realmente, que vai gerar vai te trazer um dimensionamento melhor para o teu físico. Andar descalço, né, Júlia, ajuda muito, né, para a energia densa sair, pisar na areia, qualidade da respiração, se eu estou respirando adequadamente, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, eu respiro curto.
Como é que fica a oxigenação do meu cérebro, dos meus órgãos internos, num médio e longo prazo? Então, esse é outro ponto importantíssimo. Além da alimentação, além, né, disso tudo, a qualidade da respiração, do que você coloca para dentro da sua casa. Né? Então, mais uma vez, eu fui desse universo das mídias, né, muito tempo, trabalhei em televisão 18 anos, e aí, que qualidade de programação está entrando na sua casa hoje? Né? Se você fica no noticiário vendo as coisas ruins e assimilando aquilo o tempo todo, aquilo vai fazendo parte da tua vida e você se torna dependente daquela notícia e vai emendando com uma outra pior, que vai emendando com uma outra pior e vai comentando com a família, daqui a pouco está todo mundo ruim, todo mundo com energia densa e você lá viciado, porque a programação da televisão é para viciar você no negativo. Porque é isso que vende na grade os comerciais, as propagandas, que também tem a ver com essa questão do consumismo. É um show de horror, né? Então, tudo foca em deixar você desequilibrado. Porque se você tivesse equilibrado, você não dependeria de uma mídia, não dependeria de um remédio. Então, tem que prestar atenção na indústria que existe por detrás disso e começar a dimensionar, sair disso para ter autonomia na vida, para não ficar preso a essas situações. E ali, conforme, é isso mesmo, Eduardo colocou o chakra básico, mexer na terra, cuidar das plantas, exatamente. E conforme você vai restaurando essa energia do chakra básico, você vai restaurando o teu eu, o teu autocuidado, vai tendo esses momentos, pelo menos, de presença, de alicerce com a terra, aqueles primeiros raios solares, o primeiro no nascer do sol, a gente está falando do chakra básico, do primeiro, então o primeiro raio do sol vai alimentar ali. Então quem acorda mais cedo, 4h30, 5 horas que o sol está nascendo, que são aqueles raios mais vermelhos, esses são os raios que alimentam aqui, né, que energizam esse chakra básico também. Então, conforme a gente vai retornando com essa via de mão dupla, tanto comportamental, que a gente vai falar, dos pensamentos, né, que é muito importante, eliminar as crenças limitantes, a estreiteza mental, cuidar de si, olhar como que ter autorresponsabilidade de cuidar de si mesmo, do seu próprio corpo, assumir isso. Então, vem todo um equilíbrio, eu me dimensiono diferente, eu me dimensiono mais alicerçada, mais autoconfiante. E é interessante que essa restauração, então esse planejamento pessoal energético que nós estamos propondo aqui, é um processo cíclico, porque você vai ter esse caminho, essas 7 energias, né? Mas você vai sempre reciclar. Agora você está trabalhando a energia do dimensionamento, depois vai trabalhar de novo, mas cada ciclo vai requerer de você mais autoaceitação, porque mais você vai descascando essas camadas e você vai chegando no teu verdadeiro eu. Então, esse convite assim, para que essa reestruturação, esses ciclos aconteçam e a gente vai tirando o quê? Uma lição de vida, do que está acontecendo hoje, desse medo extremo que chega a causar náuseas, que chega a causar a tristeza, a apatia, e olhar então disso quais são tuas necessidades pessoais e o quão longe você estava de atendê-las, mas que agora você já está um pouco mais perto de poder atender. Basta olhar 3 pontos importantes aqui. Ter um propósito bem claro, um propósito positivo para consigo mesmo, com o seu próprio cuidado. Eu quero cuidar de mim. Por quê? Qual é o propósito de sentir a vida, né, alicerçada? Assumir, o segundo ponto é assumir essa responsabilidade pela sua restauração. Eu preciso encurtar essa distância que eu estou tão longe de mim. Eu preciso me trazer de novo, me resgatar. E o terceiro é entrar em harmonia com essa vontade divina, com a vontade, com a energia universal,
para afirmar a sua própria verdade, entrar em coerência, que é tudo que a tua alma busca. E que você está lá longe, perdida, distante, mas você está retomando a consciência para esse mapa, para poder entrar na estrada que te leva de volta a si mesma. Pegando no ponto de vista também da mentoria, né, que tem muito a ver com isso que a Júlia está falando, tem 3 pontos também. Né? Como eu vejo as situações, em que eu acredito, na qualidade do que eu estou acreditando, então o primeiro ponto é se olhar. O segundo é minha vontade em mudar, então eu tenho que estar disposto a fazer essa mudança, porque se eu não estiver disposto, ela não vai fazer sozinha, né? E o terceiro é se eu estou apto para começar. É importante entender isso, ter um momento, né? Não é uma coisa que é forçada. A evolução de cada um acontece naturalmente a partir das suas experiências, né? Então a gente tem que trabalhar esses 3 pontos para sair de um adestramento, né? Que é fazer as coisas sempre da mesma forma como falam que a gente tem que fazer, né? Para um resultado a qualquer preço. Então eu estou lá, eu tenho que chegar num resultado a qualquer preço para provar para alguém ou para conseguir alguma coisa. Eu estou dependente, né? Os lixos mentais, a falta de foco. Então, alguns exemplos que eu separei aqui, né, de crenças mentais limitantes que todo mundo fala, né, e que a gente acaba assimilando isso na nossa vida e conduzindo. Não é nem o que a gente pensa, é que os outros dizem que a gente tem que pensar. Olha que interessante, ó. Frases prontas, né? Dinheiro não traz felicidade. Olha que coisa terrível, né? Será que não traz mesmo? Ou é o desequilíbrio no dinheiro que não traz felicidade? Outra, eu nunca mais vou encontrar a pessoa certa. Isso parece um mantra, né? E se a pessoa repete isso depois de uma frustração, não está plasmando aquilo na vida dela. Dinheiro é sujo. Quantas vezes a gente olha, não pega dinheiro, é sujo. Tenho que trabalhar duro para conseguir. Será que sempre a gente tem que trabalhar duro para conseguir? Então a gente está pondo dificuldades no nosso caminho. Às vezes a coisa está fácil e eu estou lá colocando aquele obstáculo que eu falei no início. O Brasil não vai para frente mesmo. A gente assim, não vai. Imagina a quantidade de pessoas pensando dessa forma, né, e gerando uma energia. O que vai acontecer com o nosso país? Outra relacionada a dinheiro, né? Ele é podre de rico. Essa é maravilhosa, né? Ele é podre de rico. Será que ser rico é entrar no estado de putrefação, de podridão? Né? Então, são frases prontas que entram dessa questão de crenças mentais limitantes que acabam contaminando as pessoas, né? Vira aquele gado pensando sempre na mesma coisa, gerando uma egrégora e que isso vai influenciando outras pessoas. Então, essa qualidade também do que nós pensamos, de como nós conduzimos nossa vida e a responsabilidade, a autorresponsabilidade que nós temos sobre a quem está ao nosso redor tem que ser visto. Nós temos que parar de ser dependentes de ajuda e começarmos a ser propositores de benefício para as outras pessoas. Contaminarmos as pessoas com energia boa e positiva para que elas transformem outras pessoas e assim, numa escala, a gente consiga ter uma sociedade, um país, uma cidade, um bairro, uma família melhor. E todas essas interações de ajuda, elas não são interferência, elas são apoio, né? São relações interpessoais que a gente faz com apoio respaldadas muito no respeito. E esse respeito é realmente respeitar o outro como é, e eu consigo nisso confiar no outro. Confiando no outro, que é o que um educador faz, o que um terapeuta faz, e o que todo mundo pode fazer, que é olhar para o próximo e confiar, a gente vai trazer essa autossuficiência, essa autoconfiança e essa autorresponsabilidade, porque quando nós somos olhados com esse olhar, se o outro está olhando para mim e confia em mim, eu vou ativar isso em mim. E essa força me dá essa dimensão de parar e falar, nossa, mas eu, né, tem um senso de eu, daí eu me ancoro com a terra, aí eu estou num estado de presença, eu consigo olhar para o meu eu
Então, olha quanto benefício que a gente pode gerar para nós, quando a gente tem esse autocuidado, esse cuidar de mim, que é a energia, que é esse dimensionamento, quanto eu cuido de mim e como que eu posso olhar para o outro. Como você falou, as questões até políticas a gente pode ver em qualquer lugar, não estou falando do Brasil, desse planeta que nós estamos, né? Que tem tantas realidades. Por que tantas realidades? Qual é a egrégora de pessoas? Que energia? Que pensamento? Vamos falar assim. Cada país tem pessoas, cada pessoa pensa. Cada pensamento gera um campo energético. Esse campo energético ele forma uma egrégora comunitária ali. E aquele país vai ser aquilo que é a somatória daquelas pessoas. Conforme vai se desenvolvendo também todo aquele país, aqueles governantes, a forma de se fazer. Então é muito necessário a gente olhar o quanto nossa energia, consequentemente, também influencia nas nossas emoções e nos nossos pensamentos, e nossos pensamentos influenciam na nossa energia, são energia, influencia nas nossas atitudes. Não tem como separar fora e dentro. Não tem como separar a influência de uma egrégora comunitária daquilo que eu vou sentir. E aquilo que eu vou sentir também reverbera para o comunitário. Então, como que eu me dimensiono dentro da minha sociedade? Como que eu me dimensiono com o meu corpo primeiro, com o meu autocuidado, daí com a minha família, com o meu grupo, com a minha sociedade, com o planeta? Qual que é o nosso dimensionamento? Estamos aqui na Terra? Se vocês estão assistindo, estamos aqui. Então, a gente tem que se ancorar aqui. Eu estou aqui nesse planeta, viva. Preciso cuidar desse corpo, cuidar dessa energia que circula nesse corpo, dessas emoções, desses pensamentos. E todos somos um, né? Então, assim, na verdade, quando a gente está desejando algo de ruim para alguma pessoa, isso a gente está desejando mal para nós mesmos, né? A verdade, as pessoas falam, perdoe o outro. Perdão é para outra pessoa? Não, é para você. A partir do momento que você perdoa alguém que te fez mal, você está se libertando daquela situação. Então, o perdão não é para o outro, é para você. Isso é um ponto interessante. E outra coisa, antes de você continuar, Júlia, é assim, quem quiser dar uma busca depois no Google e ver a experiência do Dr. Masaru Emoto, né? Para quem quer comprovar essa questão toda que nós estamos falando de energia, o que o Masaru Emoto fez, né, o cientista? Ele pegou 3 potes de arroz e fez uma experiência, né? Ele colocou um pouco de água, um pote de arroz nos 3, e aí em um pote ele todo dia agradecia. No segundo pote xingava, e no terceiro pote era indiferente. Ele passava e não dava atenção. Ao final de um mês, o primeiro pote que ele agradecia todo dia, né, com a energia do agradecimento, estava quase intacto. Tinha, claro, azedado, mas estava intacto. No segundo pote, que ele xingava todo dia, agressivo, o pote estava completamente estragado e preto. E no terceiro pote, que ele passava indiferente, estava completamente mofado. Então, essa experiência até foi repetida e passou na mídia há algum tempo atrás, que fizeram numa escola com as crianças também, elas fizeram a mesma experiência, e o resultado foi o mesmo. Então, isso é o quê? É um resultado da materialização do poder que tem a nossa energia e, principalmente, as nossas palavras. Então, cuidar com aquilo que a gente fala, né? Porque o som, as palavras também têm um poder de energia, assim como quando você ouve uma música que você não gosta, você sente uma sensação ruim, um desconforto, e quando você ouve, por exemplo, uma música clássica, você fica relaxado. Então, isso é o quê? A energia contida na música. E aí volta um pouco até na questão da qualidade do que a gente está assistindo dentro das mídias, né? O que tipo de energia que a gente vê e que está materializando isso todo dia. Está engolindo um pouquinho de veneno todo dia, né? E até a questão dos nossos pensamentos, né? A mágoa, se você parar para pensar
na estruturação da palavra, é má água, né? Então, quanto de má água a gente está tomando todo dia por não perdoar alguém, por vivenciar uma situação de conflito, né? Então, tudo isso a gente soma com esse conhecimento da mentoria, soma com essa questão da energia que a Júlia está colocando, para comprovar cientificamente que isso existe, está presente no nosso cotidiano e que influencia muito na nossa vida e na vida das outras pessoas. Pode seguir, Júlia, te interrompi. Célia, ela perguntou aqui sobre além do Reiki, né, que outras terapias que contribuem para melhorar energeticamente o chakra básico. O Eduardo já ajudou aqui, né, Eduardo, colocando academia, pilates, yoga. Eu vou colocar algumas questões. Todas essas questões que o Eduardo colocou, questões físicas, exercício físico, o físico te leva para essa harmonia, sim, assim como o inverso. Então, você trabalhar o Reiki vai te harmonizar energeticamente, permite que você tenha um físico bom. Trabalhar o físico vai fazer esse fluxo todo de energia funcionar e também vai ajudar no teu campo energético. Não tem separação. Então, você pode fazer essa parte de exercícios físicos, caminhar descalça, plantar, trabalhar com a terra, pegar sol de manhã. Você pode cuidar da tua alimentação, tomar mais água. Eu falei das suprarrenais. Então, você vai trabalhar com esse fluxo de água no teu corpo. Vai se libertar das estreitezas mentais, parar e refletir um pouco. Lembra que eu falei negação? Então, pense, o que você está negando que talvez esteja na hora de soltar, de liberar, que não precisa mais? Você pode fazer uma meditação. Quando você medita, você meio que se dissocia, o teu corpo fica meio que separado do teu eu, assim, como se tivesse um eu que flutua e o corpo que fica. Quando você faz essa meditação, você pensa assim, ué, que corpo é esse que ficou? E você começa a ter o senso do corpo também. Um senso de que o corpo é o assento da tua emoção. O corpo é onde as coisas se assentam, onde você sente. E aí você consegue perceber esse eu, essa alma, e também o corpo físico. Depois você pode juntar isso em mais um exercício, o exercício da presença. A presença é estar ligada, não dissociada. É estar conectada, aqui, agora. Aí um exercício muito fácil de presença é você lavar a louça. Lava a louça lavando louça. Não com a cabeça em outro lugar. Faz esse exercício. Quando você está lavando louça, você está pensando em quê? Se estiver pensando em qualquer outra coisa, você não está presente. Mas use essa rotina da casa, que todos nós temos que fazer, para realmente olhar para o sabão, para o detergente, para a esponja, para lavar, e fique só ali. Ou se você tiver que dirigir para algum lugar, fique só dirigindo. Essa é pior. Mais difícil, essa etapa 10 hard lá da presença. Porque a gente pensa em qualquer outra coisa, menos em dirigir, né? Até acontece um monte de acidentes. Mas aí tem o seguinte, eu tenho um curso também, que é o curso Proteção e Defesa Energética, tá? E esse curso, só fazendo esse link bem interessante, eu trabalho as posturas de defesa que as pessoas utilizam, que são posturas energéticas, mas que respingam que são atitudes no fim. Porque uma pessoa que é grossa, uma pessoa que é fechada, uma pessoa que te agride, uma pessoa que não deixa você chegar nela energeticamente, que está sempre escapando, sabe? Então, assim, aquela pessoa que não consegue se expressar, que queria, mas não consegue se expressar. Então, são coisas que acontecem no cotidiano, nos hábitos, no comportamento, mas são desencadeadas por energias e por bloqueios emocionais. E esse curso trabalha exatamente isso, proteção e defesa energética, as nossas atitudes de defesa e como que a gente também se protege, tanto quanto a gente pode olhar para as nossas defesas e nos restaurarmos, e podemos, com esse curso, olhar para as defesas dos outros e restaurar essa relação que nós temos com essas pessoas que estão usando essas defesas. E as técnicas de proteção ali, Célia, são 3 técnicas de postura interna que vão gerar muita conexão com esse chakra básico, com essa energia do dimensionamento.
tá? Então, se quiser estar lá no link da bio, no site Bioquímica das Emoções, é um conhecimento, é você passar a conhecer o fluxo de energia, por isso é fundamental essa ciência da comunicação energética, porque você entende de energia e você sabe lidar com a energia do teu corpo também, tá? O Eduardo disse, muda a vida esse curso. Ele é aluno do Proteção e Defesa Energética. Realmente, Eduardo, obrigada, viu? Porque realmente eu sei o quanto para ele foi importante. Ele é terapeuta e também utiliza os conhecimentos, né? Quem pode falar, A Julia. gente tem só 4 minutos. Eu queria fazer um exercício ainda. Por que só 4 minutos? Porque até dá para passar, só que se passar um pouquinho, daí a gente já não consegue copiar para passar para deixar no IGTV do Conecta Ajuda, que a gente quer e tudo mais. Então, posso fazer o exercício rápido, finaliza. O que você quer fazer aí? Nós temos 3 minutos, dá? Dá, porque é bem rapidinho. Não é então, uma vamos meditação, lá. tá? É assim. Você imagina uma pessoa, qualquer pessoa que veio na tua cabeça agora, tá? Imagina essa pessoa, tanto faz como que você se relaciona com ela. Aí você olha para ela, imagina que você e ela estão frente a frente. Imagina que do corpo dela está emanando a vibração pessoal dela. Ela emana uma energia que é só dela. E essa energia dessa pessoa vem se encontrar com a tua energia. Sinta o que você sente, perceba. Tem sintonia? Essa pessoa que você imaginou, a energia, a vibração pessoal dela se encontra com a tua, com você, o que você sente? É bom, tem sintonia, tem dissociação, só perceba. Agora, apaga essa imagem. Fica você e a pessoa de novo, imaginando. Agora você se centra na tua verdade, no teu eu, na tua vibração pessoal. Você tem uma energia pessoal, uma identidade única, energética, vibrante. Expanda essa energia tua, expanda quem você é. Vai crescendo, vai expandindo e chega lá naquela pessoa. Chega e interpenetra com a tua energia, meio que você entra na pessoa. A tua energia entra, sinta. É harmônico? Não é harmônico? O que você sente? Aí retorna, apaga tudo isso e é esse o exercício, tá? Por que é esse exercício? Esse exercício é da gente dimensionar a nossa energia, da gente perceber quem somos com corpo e com energia, da gente trabalhar esse fluxo e da gente começar a ser mais perceptivo do que está acontecendo nesse vai e vem energético aí e perceber a energia do outro, começar a perceber essas energias que influenciam a vida, tá? E isso tudo lá na introdução do Proteção e Defesa tem também, eu explico, tem exercícios de centramento, é um curso muito completo de práticas, muitas práticas mesmo de energia. Bom, deu 21 horas, a gente convida vocês para daqui 15 dias a gente estar na live 2, que nós vamos trabalhar adaptação, energia da adaptação, né, Dani? Dia 20 a próxima de maio. Live. Exato. Quem quiser saber mais sobre o conteúdo da Júlia, bioquimicadasemoções.com.br. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, danieltrevisan.com. E também, obrigado para quem nos assistiu. O Conecta Ajuda, né? Que você está pelo Conecta Ajuda. Conectaajuda.com, exato, é a nossa empresa de produtos digitais. Conectaajuda.com. Lá tem os diversos cursos que a gente produz. Isso, tem site, tem o canal Conecta Ajuda, seu canal de conexão no YouTube, mas tem que digitar Conecta Ajuda, seu canal de conexão. Aí você vai chegar lá,
No YouTube também pode ativar o sininho, que a gente vai colocar essa série toda lá também, tá? E vocês vão recebendo os materiais. Tem material gratuito para ver também no site, aproveitem.